Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, a nossa Escola Bíblica Digital. Hoje, continuaremos ainda nossa revista desse trimestre, lição de número 10. Nossa, já foram 9 lições, essa é a 10ª, estamos caminhando bem, o ano está voando, o Natal está às portas. A lição de número 10, o sofrimento em nome da verdade. A gente vai trabalhar ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 4, nós leremos dos versos 12 até o verso 19. Então, 1 Pedro 4, 12 a 19. Se você não tem, meu irmão, minha irmã, nossa revista, essa é a revista, ela no site da Convenção Batista Fluminense, é só entrar no Google, pesquisar Palavra e Vida Convenção Batista Fluminense, você tem acesso à revista no formato digital, se quiser acompanhar. Tudo que nós falarmos aqui é de acordo com a revista, mas se o irmão, se a irmã quiser manter o registro da revista digital, é só baixar lá. Nós, como disse, faremos essa lição em cima da primeira carta de Pedro, capítulo 4. Essa é a última lição sobre a primeira carta de Pedro. Nós fizemos 5 lições sobre a carta de Tiago, essa é a 5ª lição sobre a carta de Pedro. Teremos mais 2 lições sobre a segunda carta de Pedro e uma lição sobre a carta de Judas, que é uma carta realmente pequena, um capítulo, a gente vai ver os pontos principais dela mais à frente. Então temos, a partir dessa lição, mais 3 lições para encerrarmos nosso trimestre, ainda no final desse mês de setembro do ano de 2022. Vamos então orar, entregar ao Senhor esse momento, agradecendo pela oportunidade que nós temos de estudar a Escritura, estudar a Palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento, agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade, nos dá o prazer de estudarmos a Tua Palavra de forma tão livre, Pai, de forma tão tranquila. Enquanto muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo têm tanta dificuldade, nós temos essa liberdade aqui. Que o Senhor conserve essa liberdade em nosso meio, para o nosso povo, e que possamos cada vez mais nos aprofundar. Abre nossos corações e mentes, nos ilumina para que possamos compreender e colocar em prática aquilo que estudaremos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o sofrimento em nome da verdade. Vamos ler o texto base da nossa lição, que está, como disse, em 1 Pedro 4, capítulo 4, versos de 12 a 19, né? O final do capítulo 4 todo. E nos diz assim a palavra do Senhor. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Pedro, então, fecha esse capítulo falando sobre sofrimento. É interessante que sofrimento é uma temática constante nessa carta de Pedro. Ele volta e meia está falando sobre sofrimento, sobre provação. No primeiro capítulo ele falou, no segundo capítulo ele fala sobre sofrer em nome de Cristo. No terceiro capítulo ele fala alguma coisa também sobre isso. Aí agora no 4º capítulo ele vem encerrando essa sessão, falando ainda sobre essa situação de sofrer por conta de Cristo. E é interessante que Pedro, ele meio que está trabalhando aí, ele usa muito esse artifício, ele usa muito essa temática, ele usa muito sofrimento e glória. É muito comum isso ao longo da carta inteira, né, ao longo da carta toda. Ele usa muito essas expressões sofrimento e glória, e ele, pelo que ele vai desenvolvendo, ele parece que usa como exemplo Jesus, ele usa como exemplo Jesus, então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, se você está sofrendo, Jesus sofreu mais. Se você está sofrendo
injustamente, Jesus também sofreu desse jeito. Então, ele vai trabalhando essa questão desse sofrimento. E, ao mesmo tempo, ele vai dizendo o seguinte, olha, vocês não estão sofrendo porque Deus abandonou vocês. A gente vai falar isso melhor depois. Vocês não estão sofrendo porque Deus abandonou vocês. Pelo contrário, é porque vocês são de Deus que vocês sofrem. Então, ele está trabalhando, olha, não se preocupem, Deus não abandonou vocês. E, se vocês estão sofrendo injustamente, também não se preocupem, Jesus também sofreu por isso, da mesma forma. Então, é um tema recorrente em Pedro. E ele, dentro dessa temática, desse final do capítulo 4, da primeira carta de Pedro, a gente tira, os leitores de Pedro estavam passando por grandes perseguições. A gente consegue perceber isso, por isso ele fala tanto também, outro motivo dele falar tanto sobre o sofrimento, porque os leitores dele, aqueles para quem ele escreve, estavam passando por perseguição. Nós sabemos que no início da igreja houve muitas perseguições, houve muitos períodos de perseguição à igreja por alguns imperadores romanos, porque não concordavam com as práticas. Às vezes a gente vai ver isso nesse texto em particular, às vezes não era uma perseguição institucionalizada, né, como o imperador mandar, mas às vezes localmente a própria sociedade não conseguia lidar bem com os cristãos, por conta do pensamento, por conta das práticas serem diferentes. Então, a perseguição tinha muito disso, e Pedro escrevia para essas pessoas. Então, essa carta é meio que um conforto, né? Ela chega como um consolo para essas pessoas. E a gente traz para o nosso meio isso, a gente traz para o nosso tempo isso. Nós também hoje, a gente vai falar melhor sobre isso, mas a gente hoje está passando por uma situação muito complicada. A gente está... Para levantar as verdades do Evangelho, nós estamos passando por muitas críticas, muitas provações, como diz ele, nós estamos sendo muitas vezes caluniados e por aí vai. Então essa carta de Pedro também é um alento para os nossos dias. É claro, como eu falei na semana passada, a gente sempre fala os nossos dias, né? A gente fala os nossos dias porque é o que a gente está vivendo. Ao longo da história a gente não consegue perceber. Realmente eu acredito que em todos os tempos os cristãos foram perseguidos de alguma forma. Eu não acredito que Pedro escreveu para o tempo dele e para o nosso. De alguma forma, ao longo da história, os cristãos foram sofrendo por conta de tudo isso, de todos esses problemas, do mundo não os aceitar. Mas agora a gente está, a defesa, apesar... a grande questão hoje é que discute-se muito a liberdade de expressão, discute-se muito o que você pode falar, você defender suas ideias, mas quando a gente defende as nossas ideias, que são ideias cristãs, são as ideias que estão na Bíblia, muitas vezes nós somos criticados por isso, muitas vezes nós somos insultados, caluniados. Então Pedro deixa esse alento para nós, deixa essa direção para nós vindo direto do próprio Deus. Então a Bíblia é perfeita, ela foi escrita para o leitor da época e hoje escrita para nós também. Quando Pedro escreve esse trecho, essa porção da carta e até mesmo outros, a gente percebe que ele, logo aí nos versos 12 e 13, ele começa meio que deixando que sofrer com Cristo é algo glorioso. O sofrimento com Cristo é glorioso. Não existe, não é vergonhoso. A ideia é essa, ele fala até sobre vergonha depois, mas não é vergonhoso sofrer por Cristo. E mais, ele diz que o cristão deve esperar pelo sofrimento. Não, como assim esperar pelo sofrimento? Se a gente olhar no verso 12, ele diz, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Então a provação, o cristão deve esperar por esse sofrimento, ele deve esperar por essa provação. É claro que esperar não é desejar, é diferente. O cristão não deve desejar a provação, desejar o sofrimento, isso não. E em lugar nenhum na Bíblia está dizendo isso, que a gente deve desejar. Não. Mas a gente tem que esperar, saber que vai acontecer. O esperar é isso, é saber que nós passaremos por isso. A gente não tem que ficar surpreso. A gente tem que esperar por isso. Nós falamos bastante sobre provação, sobre toda a provação que o cristão fala, na nossa primeira lição. A gente falou muito sobre isso. Ainda na carta de Tiago, quando a gente falou sobre a carta de Tiago, nossa primeira lição que está no YouTube. Se você quiser assistir, meu irmão, minha irmã, 3 de julho, só olhar lá, Escola Bíblica, dia 3 de julho, vai ter a lição especificamente sobre provação. A gente vai comentar alguma coisa, porque Pedro traz de volta a temática, Tiago trouxe, Pedro traz de volta a temática. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Mas o cristão, então, ele espera. E o cristão sofre
Por que o cristão sofre? O que Pedro fala? Por que o cristão passa por isso? Porque o cristão está no mundo, mas não é do mundo. Então, o mundo não aceita o cristão. A gente vê, por exemplo, isso, a Bíblia fala isso, Jesus fala isso. Se a gente pegar a oração sacerdotal de Jesus, está lá em João 17, 13 e 16, Jesus explica muito bem isso. Olha o que Jesus diz, João 17, 13 e 16. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Isso é uma oração, então Jesus está falando com o Pai. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eles, ele está falando dos discípulos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, Jesus deixa muito claro que o mundo nos odeia, porque nós não somos do mundo. Ou seja, as nossas práticas não são as mesmas práticas do mundo. A gente vê Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios 6, 14 e 18, Paulo mostra bem as diferenças que existem entre o proceder do cristão e o proceder do mundo. Ele mostra essas diferenças. Então, 2 Coríntios 6, 14 e 18, Paulo diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Paulo fala em Coríntios exatamente isso. Existe essa questão, né? Existem diferenças muito profundas entre o proceder do cristão e o proceder do homem médio, do homem comum, do homem que a gente fala, né, do homem do mundo, usando essa analogia que Paulo faz. Paulo fala, né, que julgo desigual com os descrentes, o mundo e tal. Então, o cristão e a pessoa que é do mundo, esse é um termo que se usava muito no passado, né, o do mundo, agora só para a gente poder compreender. São diferenças básicas. Por exemplo, o que o homem sem Deus, quais são os objetivos de vida do homem sem Deus? A gente pode traçar um paralelo. O nosso autor até traz isso para nós na nossa lição. Um homem sem Deus, ele vive em mentiras, em orgulho, em prazeres ilícitos, em busca de poder e em busca de bens materiais. O homem vive isso, vive as mentiras, vive orgulho, está atrás de prazeres ilícitos e tal. E como o cristão vive? O cristão dedica sua vida a quê? À verdade. Bom, enquanto o homem do mundo, aquele homem sem Deus, vive na mentira, o homem de Deus, o cristão, vive a verdade. Enquanto o homem sem Deus vive no orgulho, o homem de Deus, o homem que eu estou falando, meus irmãos, homem, mulher, claro, a irmã entende isso, né? O homem de Deus, ele busca a humildade. Enquanto o homem sem Deus busca prazeres ilícitos, o homem de Deus busca a santidade. Enquanto o homem sem Deus busca poder, o homem de Deus busca glorificar Deus. Enquanto o homem sem Deus busca bens materiais, o homem de Deus busca juntar tesouros no céu. E, inclusive, nós chegamos a falar sobre essa questão de riqueza, algumas lições para trás. A questão não está em acumular a riqueza propriamente dita, mas em quem você deposita a sua confiança, né? Se é na riqueza ou em Deus. Então, pode voltar algumas lições atrás, nós falamos bem sobre isso, não vamos entrar exatamente nesse mérito aqui, não é pecado acumular riquezas. Mas, enquanto o homem vive, aí é a questão de depositar a confiança. Enquanto o homem sem Deus vive buscando poder, buscando riqueza, e no caso poder é a glória própria, é a glória para si mesmo, o homem de Deus ele busca a glória de Deus e ele busca amealhar, ele busca juntar tesouros no céu. Então existe uma diferença muito grande e o mundo não consegue admitir isso. É muito diferente da mentalidade do mundo. É muito diferente da mentalidade do homem comum, do homem sem Deus. Então o homem de Deus tem uma mentalidade diferente do homem sem Deus. Inclusive, meu irmão, minha irmã, se a sua mentalidade está mais próxima do homem sem Deus, corrigir isso aí. A gente tem que ler
o texto e colocar em prática, né? É autoanálise, é reflexão. Meu irmão, minha irmã, quando a gente está estudando a Bíblia, o objetivo é a gente estudar aqui, ler o texto, refletir, analisar se eu estou errando em alguma coisa aqui. É por isso que o nosso autor, os autores em geral das nossas lições, não só o pastor Ronaldo dessa revista, mas no geral ele deixa sempre umas perguntas de reflexão no final. É por conta disso. Nós temos que olhar, a gente tem que refletir, fazer uma autoanálise e corrigir aquilo que estiver errado. Então, se a gente não está buscando, vivendo desse jeito, é uma questão de ajuste, é uma questão de pedir perdão a Deus, pedir força a Ele e ajustar. Então, a gente vê que tem essa diferença. E Pedro ele vai falando que a gente não tem que se surpreender por essa perseguição, e ele usa um termo para essa perseguição que é fogo. Interessante que ele fala, ainda no verso 12, né? O fogo que surge entre vocês para os provar. Ele usa então o termo fogo, é como uma labareda, um incêndio. Mas é interessante que a Bíblia, em diversas passagens, cita fogo, em diversos contextos. A aplicação do fogo tem diversos contextos na Bíblia. A gente vê, por exemplo, fogo pode representar a presença de Deus. Na Bíblia, o fogo pode representar a presença de Deus. A gente vê, por exemplo, em Gênesis 15, quando Deus faz aliança com Abraão, a gente não vai ler o texto, né? Só para a gente... Depois o irmão e a irmã pode ler lá. Gênesis 15, quando Deus faz aliança com Abraão, a representação, a aliança entre duas pessoas, lógico, né? Abraão e Deus. Abraão está ali presente e Deus é representado por um fogareiro ou por uma tocha de fogo que vai passando, fazendo a aliança. Então, a representação de Deus, fogo. Se a gente pegar Êxodo 3, a gente vai ver a presença de Deus na sarça ardente. Moisés vendo a sarça ardente e é uma representação da presença de Deus. Quando ele vê a sarça, ele fica, olha, que coisa estranha, né? A árvore está pegando fogo e não consome, eu vou virar para o lado, vou olhar. Mas aquilo é a representação da presença de Deus. E um caso clássico que a gente vê a presença de Deus se manifestando por meio do fogo é Elias e os profetas de Baal, como está em 1 Reis 18. 1 Reis 18, Elias e os profetas de Baal também é uma representação ali da presença de Deus por meio do fogo. Mas também a presença, o fogo, a presença de Deus. O fogo também representa juízo em algumas situações da Bíblia. Isaías, ele fala muito sobre juízo, sobre o fogo como juízo de Deus. Isaías 30, a gente vê duas situações ali em que Isaías usa fogo como sinônimo de juízo. A gente vê em Levítico 10, por exemplo, a situação de Nadab e Abiú, que foram consumidos por fogo, juízo, porque fizeram o que era errado diante de Deus. Então, a gente viu aí duas características, o fogo como sendo a presença de Deus, o fogo como juízo. Mas aqui nesse texto, parece que ele está trazendo uma conotação diferente, que existe ainda em outros lugares da Bíblia, uma conotação parecida com essa. Mas o que parece, e a gente vai compreender bem o fogo nesse texto de 1 Pedro 4, indo em 1 Pedro 6, 1 Pedro 1, não tem 1 Pedro 6, indo em 1 Pedro 1, 6 e 7. Se a gente falar em 1 Pedro 1, 6 e 7, a gente vai compreender o que o fogo significa aqui. Nesse caso, lendo aqui, 1 Pedro 1, 6 e 7 diz o seguinte: nisso vocês exultam. Nós falamos que no início ele fala ainda, ele começa a carta falando sobre provação. É justamente isso aqui. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então parece, pegando esse texto aqui que usa o exemplo do fogo, que vai purificando o ouro, ele é refinado pelo fogo, ouro, quando ele usa, parece que o fogo aqui da provação, ele serve também para um refinamento do cristão, como se fosse uma purificação para o cristão. Mas como que o fogo da provação funciona como purificação para o cristão? Grosso modo, basicamente, a gente vai até ver isso no texto, a ideia é que quando somos provados, buscamos e estamos mais perto de Deus. Mais perto de Deus, né? Quando somos provados, estamos mais perto de Deus, buscamos mais o Senhor. Isso é uma coisa natural, né? Quando aperta, a gente tende a buscar mais. Quando está tudo muito bem, a gente até, não quer dizer que a gente se afaste de Deus, não é isso, não é isso. Quando está tudo muito bem, a gente ora menos, a gente lê menos a palavra, né? Não é que a gente não ore e não lê a palavra, mas diminui um pouquinho. Mas quando aperta, aí é joelho no chão, chega a fazer calo, né? Olha,
Aquele óculos que a gente nem sabia onde estava para ler a Bíblia o tempo todo. É mais ou menos assim. Então, por isso é que a provação acaba purificando, trazendo, não é que a provação em si, mas ela nos leva a estar mais próximos de Deus. Por isso, a purificação. E Pedro fala, né, a questão toda, ele vem falando que esse processo, ele tem que gerar para nós, não é que ele gera, né, mas ele tem que gerar para nós alegria. Isso é complexo, né? Ele diz no verso 13, né, que essa aprovação, o fogo que é para aprovação, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. A gente tem que alegrar, tem que se alegrar, é isso que ele está buscando. Ele fala sobre se alegrar, sobre exultar. Ele vem falando tudo isso nesse texto, que são coisas de alegria, coisas de contentamento. É interessante que a gente não tem que se alegrar por estar passando aquilo, né? Mas se alegrar no sofrimento, ou seja, a gente não tem que ansiar. A situação é que, a ideia é, se a gente está sofrendo, a gente não tem que ficar perguntando, poxa, será que Deus me abandonou? Será que eu estou longe de Deus, por isso eu estou sofrendo? Porque se Deus estivesse comigo, ele não me deixaria sofrer. Não, não é isso que ele está dizendo, não é isso que acontece. Quando você está sofrendo, você tem que ficar alegre. Por quê? Aí existem motivos para essa alegria. O primeiro motivo é justamente porque esse sofrimento representa a comunhão com Cristo. Como assim? Bom, você está sofrendo, Cristo também sofreu. Então é como se passássemos pela mesma situação, por uma mesma... É até um privilégio, né? Ele fala aqui, o privilégio de sofrer por Cristo, ou seja, o privilégio de ser tratado pelo mundo como Cristo foi tratado. Então, nós temos que ficar alegres justamente por isso, porque esse sofrimento nos traz, representa, né? Ele representa uma comunhão com Cristo. A gente vê que os próprios apóstolos passaram por isso. Em Atos 5,41, os apóstolos, diz o seguinte, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus, no caso, né? Então, eles ficaram alegres por conta disso. Então, essa alegria vem da gente compartilhar o sofrimento de Cristo. Mas também uma outra situação de alegria nesse sofrimento é que esse sofrimento trará glória no futuro. O texto diz, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Está no verso 13, parte B, no finalzinho do verso 13. Vocês exultem com grande alegria com a glória que foi revelada. Então esse sofrimento traz glória. E como nós dissemos, sofrimento e glória estão muito presentes em 1 Pedro. E aí surge uma questão interessante. A glória não é a ausência do sofrimento. Isso é interessante. A gente pensa, poxa, então se é para ter glória, não deveria haver sofrimento. Não. A glória não é a ausência do sofrimento, mas ela é a aprovação. A glória não é a ausência do sofrimento, mas é a aprovação que a gente tem ao suportar as provações. Então a gente suporta as provações. A gente consegue vencer essas provações através da comunhão com Cristo que vimos antes, seja a comunhão participando do sofrimento dele, ou a comunhão de buscar nele o apoio para passar nessa aprovação, a gente então é aprovado e isso gera a glória. Agora, a gente ainda tem mais um ponto para a gente se alegrar. O próprio texto diz que quando a gente está passando por isso, o Espírito Santo vem em socorro. É o Espírito Santo que vem em socorro do cristão quando estamos passando por provação. O texto diz, insultos por causa do nome de Cristo, verso 14a, ainda no verso 14, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então, quando a gente está passando por provação, o próprio Espírito Santo está conosco para nos dar suporte, para nos ajudar, para estar conosco. Ou seja, a gente sempre fala, né? Citamos até numa lição anterior, não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que o cristão não passará por provação. Mas a Bíblia é clara em dizer que o cristão não passará por provação sozinho. A gente vê isso nesse texto. Passar por provação é inerente ao cristão. Então a gente vai passar por provação, mas a gente não vai passar por provação sozinho. Então não tem lugar na Bíblia. Pode procurar mesmo. Gênesis, Apocalipse. Tudo. Não vai dizer que a gente não passa por prova, mas vai dizer que a gente não passa pela prova sozinho. Então é exatamente isso que a Bíblia traz de conforto. E a gente ainda tem uma situação ainda para essa alegria, que quando a gente passa pela provação, o nome de Jesus é glorificado. É glorificado por quê? Porque os seus filhos, que se baseiam e que estão fundamentados nele
conseguem sobreviver às mais terríveis, muitas vezes, provações, as mais complexas provações. E isso não é glória para nós, é glória para Ele. É Ele que nos suporta. É Ele que nos dá o apoio para passarmos por essas provações. Então, o nome dele é glorificado quando nós passamos por isso. Então, nós também temos que nos alegrar por conta disso. E esse sofrimento, quando a gente consegue perceber todas essas nuances, todas essas situações, que a gente tem que se alegrar porque a gente está participando da glória de Cristo, do sacrifício de Cristo, porque Ele é glorificado, porque nós estamos em comunhão com Ele. Quando a gente tem tudo isso, esse sofrimento nos leva a fazer uma reavaliação da nossa vida. A gente vê isso nos versos 15 a 18. A gente consegue reavaliar. Esse sofrimento, ele parece que deixa a gente mais sensível, né? Passar por sofrimento deixa a gente mais sensível, a gente fica mais... E a gente consegue avaliar efetivamente a nossa vida com Cristo. Quando a gente está mais sensível, a gente está mais suscetível a fazer essa análise, a gente consegue analisar como está a nossa vida com Cristo. Sabe aquela situação, meu irmão, que a gente está num ambiente de morte, num velório, alguma coisa assim? E eu não sei se já aconteceu com o irmão, com a irmã, comigo já. Mas quando a gente está num ambiente desse, é normal que a gente passe a fazer uma avaliação, mesmo que breve, mas como tem sido a nossa vida, da finitude da vida, né? É tão frágil. Isso é uma análise que a gente faz. Quando a gente está vendo aquilo ali, aquela situação ali nos leva a fazer uma análise. E o sofrimento em geral nos leva a isso. Como está a nossa vida com Cristo? E a gente começa pensando algumas coisas. Por exemplo, geralmente a gente começa pensando, a gente vai olhar o verso 15, né? Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, e ele vem dizendo algumas coisas. Então a primeira coisa que a gente pensa é, por que a gente está sofrendo? Qual é o motivo do sofrimento? Qual o motivo da gente estar sofrendo? Essa é uma pergunta antiga. O motivo do sofrimento é uma pergunta antiga. É uma pergunta que é um dilema que a teologia tenta responder há muito tempo e responde de acordo com a Bíblia, logicamente que sim. Existe essa análise do sofrimento dentro da Bíblia, estudar o sofrimento diante de Deus, o mal diante de Deus, tudo isso, né? Deus sendo Deus bom, a questão do sofrimento e do mal, tem até um nome, o estudo disso é a Teodiceia, a gente estuda isso filosoficamente, teologicamente, existe um estudo sobre isso. A gente vê que tem 2 livros na Bíblia que falam muito profundamente sobre isso, que são o livro de Jó e o livro de Abacuque. Esses 2 livros falam muito profundamente. É aquela visão de que em Jó, então, acontece muito isso, né? Em Jó, depois Abacuque também segue por essa linha, questionando Deus sobre isso, mas Jó tem aquela coisa de que Jó está sofrendo porque fez alguma coisa errada. Então, a ideia de Jó, principalmente, é essa. Se Jó está sofrendo, é porque ele fez alguma coisa errada. Mas, se a gente olhar nesse texto aqui, se a gente olhar, por exemplo, o verso 15 e o verso 16, a gente vai ver que, quando a gente pergunta o motivo do sofrimento, Pedro fala, olha, nem sempre vocês vão sofrer porque fizeram alguma coisa errada. Pelo contrário, vocês não devem sofrer porque fizeram alguma coisa errada. Não devem. Por quê? Porque vocês não devem fazer nada de errado. Então essa é a ideia. Não faça nada de errado. Você não vai sofrer por fazer nada de errado porque você não fez nada de errado. No verso 15 ele fala, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Então se você está sofrendo, que não seja por esses motivos. É mais ou menos o seguinte, se você está sofrendo por esse motivo, você está sofrendo justamente. Não é de forma injusta, você está sofrendo porque errou. Mas ele diz, contudo, verso 16, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, o motivo é esse. Se você sofre como um bandido, você está sofrendo porque tem que sofrer. Agora, se você sofre por conta de Cristo, a vida com Cristo é a causa desse sofrimento. Então você deve se orgulhar por isso, você deve ficar feliz por conta disso. Isso o verso 16 traz. Isso é glorioso, é motivo de dar glórias a Deus. E aí surge aquela pergunta, o meu sofrimento glorifica a Deus ou envergonha Cristo? Porque se nós dizemos que somos cristãos e estamos passando por algum sofrimento, é isso mais ou menos que o texto está querendo dizer aqui, é isso que o texto está querendo dizer, mais ou menos é isso que está dizendo. Se a gente diz que é cristão, nós estamos dizendo somos cristãos e estamos sofrendo porque somos ladrões, assassinos, a gente está envergonhando Cristo. Agora, se a gente está sofrendo pelo nome dele, isso não envergonha Jesus, pelo contrário, é glória. A gente vê, por exemplo, Romanos 1,16,
Paulo fala uma coisa muito, muito profunda aqui. O cristão ele não se envergonha do evangelho. Então, e ele defende o evangelho em cima disso. Então, Romanos 1,16, Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, o cristão não deve se envergonhar do evangelho. Mas o cristão também não deve trazer vergonha para o evangelho. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 6, de 3 a 8. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Olha que coisa profunda, meus irmãos. Que coisa profunda. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, aí ele fala, pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações, tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Olha o que Paulo fala aos coríntios. É que o cristão, ele primeiro fala aos romanos que o cristão não deve se envergonhar do evangelho, mas ele fala aos coríntios que nós também não devemos ser motivo de escândalo para o evangelho. Então o cristão pode ser sim, se ele diz que é cristão e está fazendo coisa errada, é motivo de escândalo para o evangelho. Né? E isso a gente tem que ser muito cauteloso, mas a gente tem que fazer tudo isso que ele está dizendo aqui. É o sofrimento. Da mesma forma que Pedro está falando sofrer de acordo com o evangelho, Paulo está falando a mesma coisa aqui. Paulo também está falando sobre o sofrimento por meio ou por Cristo. Tudo aquilo que se passa por Cristo. A gente vê que Paulo, o quanto ele sofreu pelo evangelho. Se a gente pegar lá em 2 Coríntios, tudo que ele passou açoite, ele passou naufrágio, passou por naufrágio, ficou no mar, à deriva, ele foi preso, ele, por fim, né, não fala isso em 2 Coríntios, mas ele morre por conta do evangelho. Então, ele foi, Atos fala sobre uma das prisões dele, não chega a falar sobre a segunda, mas uma das prisões dele, o livro de Atos fala, ele ficou preso, ainda numa prisão domiciliar, mas depois ele é preso de uma forma muito mais severa, chamada prisão marmetina, fica lá, um local insalubre, e ele está lá por conta do evangelho. E ele chega a escrever algumas cartas de lá, as chamadas cartas da prisão. Ele escreve algumas cartas de lá mostrando tudo que ele está passando, toda a situação dele, mas em nenhum momento ele se deixa desfalecer por nada disso. A gente vê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a profundidade dessa carta é meio que as últimas palavras de um homem, né? A gente vê lá ele dizendo, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. É meio que doloroso, né? Um homem que sempre lutou pelo evangelho e na hora que ele precisou, ninguém esteve lá ao lado dele, mas o Senhor me consolou e ele sempre traz o apoio de Deus. Aí ele fala de algumas pessoas também. Então, mas ele não se deixa abater por nada disso. É um homem que a vida para ele deixa bem claro que não tinha valor. Né? Ele chega a dizer que melhor para mim seria estar com Cristo, mas ele me manda ficar aqui por causa de vocês. Eu fico mais um tempo aqui por causa de vocês. Mas é um homem que sofre por conta do evangelho. A gente está vendo Pedro falando sobre isso também. A gente vê que Pedro também foi preso, também passou por situações, por diversas vezes ele foi coagido a não falar sobre Jesus. Todos esses homens sofreram por conta do evangelho, mas nunca trouxeram, biblicamente, se nós analisarmos, eles não trouxeram vergonha para o evangelho. Tentaram fazer, foram caluniados. Paulo, por diversas vezes, foi caluniado de ser um mercenário, de estar... Coríntios, a igreja de Corinto, por exemplo, fala que Paulo queria dinheiro, e não é isso, ele escreve uma carta para se defender, não é isso, eu não quero, nunca fui atrás de vocês por dinheiro. Então, a calúnia vem e é isso que Pedro está dizendo, olha, quando chegar, quando caluniar, quando fizer, você não fez nada, glorifique a Deus por conta disso, coloque Deus na frente, coloque Deus no lugar dele, porque ele está contigo neste tempo.
Meu irmão, eu não sei. A gente parece aquela situação de fim de. Eu não sei o que você está passando, né? Fim de pregação. Mas não sei, meu irmão. Não sei, minha irmã. Eu sei o que eu passo, lógico. Mas agora, eu não sei o que você está passando. Não sei qual é a situação que você está passando hoje. Mas preste atenção numa coisa: você não está sozinho. Isso é a única coisa que eu posso garantir. Você não está sozinho. Se você precisa de um apoio, coloca o joelho no chão, pede ao Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Está difícil, a luta é forte, a luta é grande. Eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua direção. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Aproxime-se de Deus nesse momento. É isso. Glorifique a Deus nesse momento. A gente vê que tudo isso vai acontecendo e a gente vai crescendo. Tanto é que a gente consegue perceber que, continuando ainda, né, o texto, nos versos 17 e 18, a gente consegue perceber que também, mais à frente, todo esse desenvolvimento do sofrimento é porque a gente sabe, a gente tem consciência de que um juízo acontecerá, de que existe um juízo iminente para todos. O juízo é para todos. O verso diz que chegou a hora, no verso 17, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha a pergunta que ele faz. E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Então existe um juízo que é iminente. A gente vê que Paulo escreve, o juízo vai ser de acordo, e nós seremos julgados de acordo com as obras, e Paulo diz em Gálatas 6:7, tudo que o homem plantar, isso é certo, né? Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará, e ele está falando isso num contexto de escarnecer, de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então, existe um juízo, e existem, é claro, a gente vai analisar dois juízos aí. Existe um juízo que é constante. Nós estamos recebendo aquilo que a gente está plantando o tempo todo. O tempo todo a gente está fazendo alguma coisa e o reflexo daquilo vem. A consequência daquilo vem. E não deixa de ser muitas vezes um julgamento de Deus. É aquele negócio, muitas vezes a gente pensa que se a gente comete um erro, vamos colocar dessa forma, quando a gente pede perdão a Deus, o bom seria que Deus eliminasse todas as consequências daquilo, mas isso não acontece. As consequências permanecem. E essas consequências, muitas vezes, são o próprio juízo de Deus. É um juízo pelo que você fez. Ah, rapaz, é isso. Você escolheu esse caminho. A escolha é sua. Então, agora nós sabemos que existe um juízo definitivo. Ao final de tudo, existirá um juízo definitivo. Nós estaremos diante do tribunal de Deus. Nesse momento, a gente vai passar, e é isso, o texto nos remete a isso, como vai ser para o ímpio e como vai ser para o justo, para aquele que foi justificado justo por ter sido justificado por Cristo. Então, como vai ser? Então a gente sabe que também a gente consegue se alegrar, a gente consegue, porque por mais que a gente passe provação agora, por mais que a gente esteja passando por situações muito difíceis e muito ruins, vai chegar uma hora em que nós estamos perseverando, mas vai chegar uma hora em que o julgamento vai vir para todos. E nós, pela nossa perseverança, receberemos uma palavra positiva. E aquele que não se arrependeu ao longo da sua vida, esse vai receber uma palavra negativa. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Essa é a palavra de Jesus para essas pessoas. Então a gente pode se alegrar, porque por mais que a gente esteja sofrendo aqui, o julgamento vai acontecer e no porvir será uma eterna alegria. Mesmo que a gente esteja muito sobrecarregado aqui, né? A gente vai... É de glória em glória, né, meus irmãos? É devagarzinho. É isso que a palavra diz. Os sofrimentos presentes não se comparam à glória que o Senhor tem preparado para nós. Então, essa é a visão do crente, essa é a convicção que nós temos que ter. Essa é a principal convicção que temos que ter. Estamos com Cristo e moraremos eternamente com Ele, viveremos eternamente com Ele. E é claro que, já no final, encerrando, a gente vê que o próprio verso 19 diz que por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, o sofrimento é uma oportunidade para a entrega total a Deus. O sofrimento é para isso, é o momento da gente abrir, a gente colocar, Senhor, estou sofrendo, é contigo, me ajuda. O que eu tenho que fazer? Pedir orientação. O que eu tenho que fazer? Me mostra. Mostra pela palavra, me diz como é que eu tenho que proceder. É o momento de você se
entregar completamente. E uma coisa ele termina falando, ser fiel ao Criador e praticar o bem. Não é o fato da gente estar passando por provação que a gente vai fazer qualquer coisa ruim. Não. Não importa a provação que a gente esteja passando. Meu irmão, eu sei que muitas vezes é difícil. Essa palavra é difícil. A gente... Como assim? Depende da provação, meu irmão. Chegar para aquela mãe que perdeu um filho e falar isso é doloroso, é difícil. É difícil. Eu sei que é uma provação das mais terríveis que uma pessoa pode passar. Mas mesmo assim, Deus está com aquela mãe. Mesmo assim, Deus está ali. Deus está cuidando dessa vida. Deus está aí. É um momento, muitas vezes, da pessoa... Eu sei que, como digo, é difícil chegar para essa mãe e dizer assim, não, se entrega em Deus, confia nele. Rapaz, a dor é muito grande, mas Deus estará ali. Com certeza Ele estará. E temos que dizer, infelizmente, por mais que a dor venha, mas Deus está. E nós temos que compreender que toda aprovação acaba sendo, é a nossa escola, acaba sendo para que a gente esteja mais próximo de Deus, para que a gente busque nele, para que a gente esteja próximo dele. Eu sei que existem provações, inclusive, que citei essa, no caso de uma mãe que perde um filho ou de um pai que perde um filho, mas a gente sabe que é uma das dores mais profundas que um ser humano pode passar. Se você não é pai ainda, se você não é mãe, você não tem noção do que o pai e a mãe, que muitas vezes passa pela ideia, a cabeça, a possibilidade de perder um filho, isso aí já é doloroso. Imagina perder. Mas nós conhecemos casos de pessoas que não eram nem convertidos ao Senhor, mas se converteram por conta desse tipo de provação. Perderam filho, perderam filhos, muitas vezes, não só um, mas mais de um, e isso fez com que estivesse mais próximo de Deus, conhecesse a palavra, se convertesse ao Evangelho, se convertesse a Cristo, tivesse uma vida com Ele. Isso também é. Então, as provações, elas, por mais duras que sejam, muitas vezes, a gente tem que colocar isso para estarmos mais próximos de Deus. E a gente tem que viver isso tem que ser um estilo de vida. Buscar em Deus, se entregar a Deus, fazer o bem, isso tem que ser um estilo de vida. A gente tem que viver desse jeito. O cristão, ele não tem como tentar perguntar ou pensar se existe uma maneira diferente de viver. Não, para o cristão só existe essa maneira, não tem outra. O cristão, a vida do cristão, o estilo de vida do cristão tem que ser qual? Primeiro, vamos lá. Saber que a provação é inerente à vida do cristão. Não existe vida cristã sem provação. Aí quando ele perceber isso, ele vai passar para um próximo ponto, que é, se eu passo por isso, eu tenho que me alegrar na aprovação, porque isso me aproxima de Deus, eu estou participando da glória de Cristo, ou do sacrifício dele, isso traz glória para ele, porque ele está comigo, isso me aproxima de Deus, isso me faz ser mais experiente, isso me faz ter uma vida mais madura dentro do Evangelho, e para finalizar, por mais que eu esteja passando por tudo isso, eu tenho que saber que vai chegar um momento em que tudo isso vai acabar, todos seremos julgados. Então, diante disso tudo, o meu estilo de vida é me entregar nas mãos de Deus, pedir a Ele orientação e fazer o que é certo, sempre. Esse é o estilo de vida do cristão. Nós vamos concluir a nossa lição com o que o nosso autor diz. A conclusão que ele traz aqui para nós na nossa revista, o pastor Ronaldo Gomes, ele diz o seguinte: o que torna ainda mais inquietante é o silêncio de Deus em algumas situações do sofrimento da humanidade. Comumente, queremos respostas rápidas, pois o nosso tempo é limitado. Nem o nosso tempo só que é limitado, não. Hoje nós vivemos no tempo das respostas rápidas, né? As respostas num clique. Num clique a gente quer a resposta. E muitas vezes a resposta de Deus não é assim. No entanto, todo sofrimento humano, especialmente dos cristãos, precisa ser visto à sombra da cruz e da ressurreição de Jesus. Sem a vitória sobre a morte, o sofrimento humano não teria uma resposta cristã coerente. Seria agonia, dor, sofrimento e fim. Acabou. Mas pelo sofrimento de Cristo, do qual cada cristão é participante neste mundo, confiamos na glória que nos aguarda. Sob esta perspectiva, devemos suportar as aflições daqui, focados na gloriosa eternidade que nos aguarda. Para a gente pensar e agir, ficam as questões. Nosso autor deixa para nós. A primeira, ele pergunta o seguinte: ser cristão e passar por sofrimento causa espanto para você? Foi Jonathan Edwards quem disse:
a terra e tudo de melhor que o ímpio pode experimentar e tudo de pior que um cristão... Perdão, vou ler de novo a frase do Jonathan Edwards. Li mal pra caramba. Vamos lá. A terra é tudo de melhor que o ímpio pode experimentar e tudo de pior que o cristão experimentará. Então a terra é tudo de bom para o ímpio e tudo de ruim para o cristão. É isso que o Jonathan Edwards fala. Então fica a pergunta: ser cristão e passar por sofrimento causa espanto para você? A segunda questão abordada pelo nosso autor. Diante do sofrimento, você é capaz de ver as provisões de Deus? Aquilo que Deus está fazendo por você, meu irmão, minha irmã? E em terceiro lugar, ou terceira reflexão, você entende que os sofrimentos deste tempo são passageiros enquanto a glória futura é permanente? Essa é a nossa esperança, né? A glória eterna que teremos com Jesus. E ficam essas questões aí para o nosso pensamento, para a nossa reflexão. Ficam essas perguntas para a nossa reflexão, para que a gente possa compreender e entender mesmo por que muitas vezes sofremos. Nós vamos orar, entregar esse tempo, agradecendo ao Senhor por esse tempo, pela palavra, mais uma vez, tão poderosa, com mensagem tão profunda para nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este tempo, agradecemos por este momento, agradecemos pela Tua palavra, Pai. Coloque em nossos corações o que foi lido hoje, que possamos aprender, compreender, possamos colocar em prática, possamos saber, Senhor, que todo sofrimento nos coloca mais perto do Senhor. Devemos buscar no Senhor. O Senhor está conosco em todos eles, nunca estamos sozinhos, o Espírito do Senhor está conosco. Que o Senhor continua recebendo o nosso culto, esteja conosco em todo o tempo, recebe nosso culto, nossa adoração. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Nossa próxima lição, Cristo é a verdade suficiente, que já é a lição na segunda carta de Pedro. Então, 2 Pedro 1, de 1 a 11, o nosso texto base, Cristo é a verdade suficiente. Leia o texto, meu irmão, durante a semana, faça as conexões, aquilo que a gente fala, reflete sobre o texto, vê se tem conexão com outros textos bíblicos, mais algum autor bíblico fala sobre esse tema, é que é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce no pensamento da palavra, no conhecimento da palavra de Deus. Então, próxima lição de número 11, Cristo é a verdade suficiente. Eu espero você, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço e até lá.